E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais tudo, só se inscreva no canal, põe like e ativa o sininho para notificações de todos os demais. Você mesmo, você que está mandando esse canal, deixa a sugestão que tipo de vídeo tu queres ver lá no meu Instagram. Para me seguir no Instagram, o link estará aí na descrição. Então clica no link, já me siga, manda a sugestão que tipo de vídeo tu queres que eu reaja. Lembrando, tem sempre um vídeo por semana, porque ando um pouco ocupado. Tá difícil eu postar 3 vídeos por dia, então eu prefiro postar um vídeo por semana. Então é isso aí, manda a sugestão para vocês. Apesar que ultimamente agora vai demorar um pouco de eu gravar a tua sugestão, porque já são muitas sugestões que muitos estão a pedir e também estou a seguir eles. Valeu, hoje eu vou ver nada mais nada menos. Vamos ver sobre a verdade sobre os bandeirantes, mano, os bandeirantes. Eu quando li esse tema, os bandeirantes, eu fiquei sobre bandeira, ok, não sei o que significa dos bandeirantes, vamos ver aqui no vídeo, não sei se vão me dizer qual é o significado do bandeirante, mas acho que tem a ver com bandeira, não sei se for burro. Mas é isso aí, meu editor, vamos ao react. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os bandeirantes. Estes homens que ficaram imortalizados através de estátuas, monumentos, nomes de ruas, avenidas, rodovias. E vamos também falar um pouco sobre as contradições Os bandeirantes são aquelas estátuas histórias e envolvendo avenidas os bandeirantes. e Para começar a apresentar os bandeirantes, vamos pensar na formação do Brasil. No ano de 1500, acho que todo mundo sabe, os portugueses chegaram até o Brasil e passaram a chamar aqui então de América Portuguesa. No século XVI, 100 anos depois, a região onde hoje está a maior cidade da América Latina, que é São Paulo, era um vilarejo muito pequeno, com apenas 150 casas. 150. Enquanto o Nordeste brasileiro era já assim um lugar com um fluxo de gente muito maior, era onde os portugueses estabeleceram ali o seu ciclo do açúcar. O sul do Brasil e a região sudeste meio que desprezada por Portugal. Então, esses paulistas que estavam aqui, filhos de portugueses com indígenas, chamados os mamelucos, estes paulistas nascidos na terra, neste vilarejo, passam a se embrenhar no meio da mata, usando algumas trilhas pré-históricas que foram deixadas pelos indígenas que aqui estavam, porque São Paulo, na verdade, é como se fosse um epicentro de várias trilhas importantes, algumas que levavam ao mar, outras que levavam ao norte, outras que levavam até mesmo ao Peru. E essas trilhas, então, foram sendo apropriadas e utilizadas pelos paulistas, chamados de bandeirantes, para poder entrar território adentro, aumentando as fronteiras do território brasileiro. Nesta imagem nós vamos ver ali como era o Brasil antes da incursão dos bandeirantes território adentro. Nessa outra imagem a gente vai estar percebendo lá em cima até onde Raposo Tavares chegou, até o norte do Brasil, descendo Raposo Tavares e Fernão Dias rumo ao sul do Brasil, onde hoje está o Rio Grande do Sul, e está aí ficando bem definido, bem delimitado as fronteiras do território brasileiro, justamente onde esses homens andavam ali se embrenhando pelo meio da mata. Fica o estereótipo do bandeirante, ou mais ou menos igual lá o Borba Gato, né? Que é aquele homem robusto. Mas na verdade vamos pensar junto aqui. Os bandeirantes andavam por trilhas. Nessas trilhas eles encontravam todo tipo de dificuldade. Riachos, animais selvagens como cobras. Não tem lógica alguma o bandeirante ter esse tipo de roupa. Eles andavam pelo meio da mata e geralmente descalços. Eles passavam, tiveram alguns que passaram até 4 anos embrenhados no meio da mata. Então as roupas bastante sujas, rasgadas. E a garrucha, de fato, a garrucha não, eu nem sei o nome de uma carabina, acho que é uma carabina, que eles levavam com eles, de fato existiu, né? Só que eles não usavam isso até por uma questão de lógica. Havia pouca pólvora e a pouca que havia, ela molhava com a chuva, ao ultrapassar os riachos, as lagoas e tal. Então eles levavam essa espingarda aí e eles usavam
para poder assustar os indígenas que eles estavam tentando capturar. Percebi. É isso mesmo. O bandeirante tinha o objetivo de andar pelo meio da mata capturando indígenas. Então, pegavam-se os indígenas e traziam para a capital, para trabalhar no litoral aqui, para poder vender lá para o Nordeste, para poder vender também para outras regiões do Brasil. Eles preferiam capturar os indígenas que já estavam, entre aspas, domesticados, porque era assim que os europeus viam os nossos nativos, como seres selvagens a serem domesticados. Então eles já estavam ali dentro de uma lógica cultural europeia e os bandeirantes iam até lá. E é claro que os jesuítas tinham os bandeirantes como os grandes inimigos. Os bandeirantes capturavam esses indígenas, destruíam os vilarejos, destruíam as igrejas, ateavam fogo. Fazendo este procedimento, foram se destacando. O objetivo principal, além de pegar os indígenas, que esse era o principal na verdade, era encontrar pedras preciosas, diamantes, ou então metais preciosos, né, como ouro. Então, mas como que começa então essa história do bandeirante ser então esse grande símbolo da cidade de São Paulo? Uma vez que nós já falamos aqui, eles eram pessoas que aprisionavam indígenas, eles poderiam ser até cruéis. A gente vai encontrar isso aí já no século XX, porque nos anos 1910, 20, São Paulo já era uma São Paulo industrializada, já era uma cidade grande. E São Paulo, então, tinha um presente, que é justamente essa cidade urbanizada, industrial, próspera, que crescia, que para alguns historiadores é chamada de maior fenômeno de crescimento da história da humanidade, uma vez que São Paulo dobrava o seu número de habitantes a cada ano. Isso não acontecia em lugar nenhum do mundo. Então, São Paulo, que tinha um presente, tinha uma prospecção de futuro, que é justamente essa prosperidade, mas não tinha o passado. Então, os historiadores de São Paulo começaram a resgatar as histórias dos bandeirantes e passaram a romantizar as histórias. É claro que esses caras existiram, né? Mas não dessa maneira que foi registrada pelos historiadores. Os historiadores construíram, então, uma grandiosidade referente aos bandeirantes. E isso foi acabando ficando no imaginário paulista e foi sendo atribuído a eles a grandiosidade do Brasil. Então é isso, a historiografia paulista construindo a história dos bandeirantes, romantizando os seus feitos, fazendo com que São Paulo se tornasse, na verdade, quase que a capital do Brasil, uma vez que a capital simbólica, né? Uma vez que foram estes bandeirantes que aumentaram o tamanho do território brasileiro, foram eles que chegaram em regiões antes não exploradas, foram eles então os grandes heróis de São Paulo, os grandes heróis do Brasil, que não foi exatamente bem assim. Então, esta aula de hoje foi sobre os bandeirantes, espero que você tenha gostado e um abraço para a professora Elane, para os seus alunos sensacionais. Uma das coisas que eu não percebi, os bandeirantes foram heróis ou não foram heróis do Brasil? Isso eu quero saber, se os bandeirantes foram ou não. Aí tem duas versões, diz que na história do Brasil, São Paulo acrescentaram mais coisas para ser heróis, mas não são heróis. Então eu quero saber de você mesmo. Os bandeirantes são heróis ou não? Comenta aí, quero saber se são heróis ou não. Então esse é o vídeo, não esqueça de me seguir lá no Instagram, que levo vocês estão de lá. E é no... With